Como é feito o resgate médico na Fórmula 1? Hoje, ele tem níveis de excelência, mas foi uma longa caminhada até que os protocolos e estándares atuais fossem aplicados. Desorganização, falta de estrutura e procedimentos que eram aplicados ao gosto de cada um dos organizadores mundo afora tiveram em algum momento que ser padronizados. E duas pessoas foram fundamentais nisso: Bernie Ecclestone e o professor Sid Watkins. E é da história desses procedimentos e da longa luta implementada pela Fórmula 1 com a ajuda da FIA que nós vamos falar hoje no Splash and Go. Vamos lá! Ao volante do safety car, a gente costumeiramente vê Bernard Maylander. E o safety car, ou carro de segurança, vai à frente do pelotão conduzindo todo mundo em fila indiana. Mas existe um herói quase invisível na Fórmula 1, largando lá no fundo do grid, o Medical Car, que não quer aparecer e seus integrantes gostam de dizer: a gente está aqui para trabalhar o mínimo possível. E não é por preguiça. O Medical Car, como muitos dos procedimentos de que a gente vai falar agora, foi uma ideia de Sid Watkins, o professor Eric Sidney Watkins, um neurocirurgião inglês que foi convocado por Bernie Ecclestone para criar protocolos de resgate e de nível mínimo de atendimento que permitissem à Fórmula 1 tornar-se uma liga global, que Ecclestone já imaginava no meio dos anos 70. O cenário até ali era mais ou menos o seguinte: a temporada de Fórmula 1 tinha de 12 a 14 grandes prêmios, a maior parte na Europa, um no Brasil, um na Argentina, um na África do Sul, 2 nas Américas, Canadá e Estados Unidos. E era assim que a banda tocava. Ecclestone era o dono da Brabham e estava organizando a Fórmula 1 para subir de nível e virar uma categoria global. Inclusive, conto muito disso no vídeo da grana da Fórmula 1. Acontece que para vender direitos de TV e ter sua corrida de carrinhos coloridos televisionada mundo afora no horário nobre das famílias, era necessário que aquele esporte de risco tivesse um risco controlado. Porque afinal de contas nenhuma marca global ia querer aliar seu nome àquela carnificina semana sim, semana não. E a Fórmula 1, até metade dos anos 70, era um açougue. 2, 3, 4, até 5 por ano perdiam a vida em testes, treinos, corridas e etc. Foi então que Ecclestone pensou: para conseguir vender isso aqui, não pode ficar mais morrendo gente. O que eu faço então? Vamos criar padrões. Ele então aciona seus contatos e rapidamente aparece o nome de Sid Watkins, um neurocirurgião que dava aula em universidades da Inglaterra, tinha uma longa carreira e gostava de automobilismo e fazia parte do cenário das pistas na Inglaterra. Naquela realidade, cada país organizador de provas da Fórmula 1 ou de qualquer outra categoria aplicava os seus padrões de segurança e os seus padrões de atendimento médico. O que significava que algumas pistas podiam ter uma ambulância e um ambulatório para primeiros socorros, quase como num clube, onde se você arranca a tampa do dedão ou torce o tornozelo, vai lá e aplica um gelol. Já outros tinham verdadeiros hospitais e helicópteros para remoção. Ecclestone chama Watkins em seu escritório e explica a missão que daria a ele, se ele topasse. Você vem, eu vou te dar carta branca, a gente vai arrumar financiamento para isso e junto com a Federação Internacional de Automobilismo vamos impor gradualmente os nossos padrões. Que padrões? Os padrões que você vai criar para enfiar a goela abaixo nos circuitos em que a gente já corre e exigir previamente de onde a gente ainda vai correr. Watkins, que gostava de automobilismo, percebe o tamanho da tarefa e começa então a procurar pessoas da sua confiança, porque o trabalho não seria simples. Inicialmente, ele atuaria como um consultor, apontando para Ecclestone e para a Federação Internacional o que precisava ser alterado. Isso dura 2, 3 anos, mas em 1978, um marco, o acidente de Ronnie Peterson na largada da corrida em Monza, acaba sendo um divisor de águas. E dali para frente, Ecclestone força a barra e Watkins viraria delegado-chefe permanente de temas relacionados a resgate da Fórmula 1. O lance com Peterson em 78 foi a gota que transbordou o copo. Mas antes, muita coisa já tinha acontecido, como, por exemplo, o acidente quase fatal de Niki
Lauda em Nürburgring em 76, ou pior ainda, o trágico lance com Roger Williamson em Zandvoort em 1973, possivelmente uma das cenas mais tristes e horripilantes da história da Fórmula 1. Williamson sofre um acidente, seu carro fica capotado na beira da pista e pega fogo. Quando David Purley, outro piloto, para na beira da pista e vai ajudar, de longe, da torre, a direção de prova, vendo alguém andando ao lado dos destroços, imagina, o cara tá bem, não precisamos fazer nada. E aí a ajuda demora mais ainda para chegar, a corrida segue rolando e a Fórmula 1 perderia mais um piloto. Ficava evidente a necessidade de medidas urgentes, contundentes e que despertariam muita resistência. A primeira delas, a necessidade de hospitais permanentes nos circuitos. Não era simples para os organizadores de grandes prêmios entender e assimilar que eles teriam que abrir a carteira e construir, dentro de circuitos que não eram nem deles, hospitais permanentes, que além de custar uma fortuna para erguer, tinham que estar sempre em condições. Só a Fórmula 1 exigia aquele tipo de coisa, então parecia mais uma exigência exagerada. Em diversas pistas, tendas para atendimento médico eram montadas só em finais de semana de grandes prêmios. Problemas com tubulação, oxigênio, energia e etc. eram frequentes. E contando com o apoio de Eccleston, Watkins começou então a forçar a mão. Foram diversas as atividades de pista nos anos 70 e 80 que foram adiadas. Luz verde para os carros irem para a pista, demorando para sair, porque Watkins batia o pé e Eccleston lhe dava apoio, dizendo: não tem água encanada, energia elétrica, o ar comprimido saindo das torneiras nos centros médicos. E aí Eccleston pesava a mão, contrariava todo mundo e dizia: não abre o pit lane enquanto o centro médico não estiver funcionando. Outra dificuldade conectada a essa era a disponibilidade de ambulâncias. Era normal que uma ambulância ficasse no pit lane do lado da torre de controle aguardando um chamado. Acontece que circuitos são do tamanho de fazendas e então demoraria uma eternidade para que essa ambulância chegasse ao local do acidente. Era então premente a necessidade de 10, 20, 30 ambulâncias localizadas em pontos estratégicos para que se chegasse ao local do acidente com a maior brevidade possível. Além disso, conectada à necessidade de ambulâncias, várias, elas todas de prontidão, evidentemente crescia numa escala geométrica a quantidade de pessoas para o atendimento. Uma ambulância, uma equipe médica. 10 ambulâncias, 10 equipes médicas. Isso significava custo. E também significava custo outra exigência que eles impuseram: vias de acesso. Porque o único jeito de chegar do outro lado do circuito seria colocar uma ambulância na pista. E em tempos de comunicação a rádio precária, sem GPS e sem as luzes de segurança, era praticamente inviável soltar uma ambulância na pista com carros de Fórmula 1 passando a toda velocidade sem exatamente entender o que estava acontecendo. Então, onde era possível, eles começaram a forçar a mão para que vias intermediárias fossem feitas, atalhos, para que a ambulância pudesse se deslocar por dentro do circuito. Com base em estudos e estatística analisando acidentes e incidentes, Watkins rapidamente então entendeu a urgência de outro procedimento, que hoje em dia é padrão, mas que naquela época foi uma invenção da cabeça dele que enfrentou muita resistência. Um carro veloz, dali para frente, seguiria o pelotão na primeira volta. Por quê? Você pode estar pensando. Watkins concluiu, com base em seus estudos, que o momento crítico de uma corrida era a primeira volta, e que a única forma de prestar socorro praticamente imediato nesse momento tão crucial era que um carro veloz viesse na rabeira do pelotão, parando onde fosse necessário. Isso foi um verdadeiro parto para ser implementado e enfrentou todo tipo de boicote e sabotagem por parte dos circuitos. Porque hoje em dia, com tudo estabelecido, a Fórmula 1 manda seu safety car e seu medical car de avião. São carros padrão pilotados por pilotos profissionais. Mas na época eles tinham que contar com a boa vontade do organizador local para 1. Disponibilizar um carro que fosse veloz, 2. Arrumar alguém para pilotá-lo. Porque evidentemente quem dirigiria o medical car tinha que ser alguém que soubesse andar depressa e sem causar preferencialmente
outro acidente. Só que mais uma vez não havia padrão e cada pista providenciava o carro que queria, normalmente de um patrocinador local. Então o conceito de carro veloz variava muito e em diversas vezes o carro não era nada veloz e era alcançado antes do final da primeira volta pelo pelotão de carros de corrida, muito mais rápidos. No livro de Sid Watkins, que eu li recentemente e me deu vontade então de fazer esse vídeo, ele relata que mais de uma vez eles tiveram que sair pelas agulhas, aquelas aberturas no guardrail, para evitar ser alcançado pelo líder. Em diversas ocasiões entregavam apenas um medical car em condições precárias, ele falhava e na hora da corrida não estava à disposição e mais um monte de problemas. Em paralelo a essa exigência do medical car, que levava então Watkins no passageiro na primeira volta com um piloto profissional ao lado, ele começou a buzinar na orelha de Eccleston que os organizadores teriam também que disponibilizar um helicóptero. Um helicóptero que seria destinado à remoção do piloto ou do fiscal acidentado para um hospital referência, já previamente escolhido. E aí ele esbarrou automaticamente nos circuitos perguntando: ué, mas você não quer que eu faça um hospital permanente aqui? Para que precisa de um helicóptero? Porque afinal de contas era mais um custo. E o Watkins seguiu batendo forte dizendo, aliás, não é um helicóptero, são dois. Um vai e o outro fica para a corrida ou treino poder continuar rolando. Aqui, igualzinho ao medical car, diversas dificuldades e sabotagens apareceram. Helicópteros que não estavam à disposição desde a sexta-feira, chegavam em cima da hora, não vinham ou não tinham a infraestrutura necessária para levar e apoiar um paciente em voo até o hospital. E os circuitos chiavam, evidentemente. Custo, custo e mais custo. Enquanto tudo isso acontecia, Watkins e sua equipe seguiam estudando as melhores técnicas para a remoção dos pilotos e forçando a mão com o apoio da FIA, e aqui uma informação que talvez ninguém saiba, pelo menos no Brasil. Uma das pessoas fundamentais para a Fórmula 1 e para o automobilismo em geral subir de nível em termos de segurança e resgate médico foi o vilão maior da nação, Jean-Marie Balestre. Sabia disso? Watkins fala em seu livro, ele era um cara difícil, mas sempre me deu 110% de apoio em tudo que eu precisei e forçava a mão para que os circuitos entregassem o que a gente precisava. Os níveis de segurança iam melhorando, mas às vezes a velocidade e o despreparo dos circuitos em área de escape, etc., levou a anos terríveis, como por exemplo 1982, em que a Fórmula 1 perdeu Gilles Villeneuve, Ricardo Paletti e ainda viu um acidente encerrar a carreira de Didier Pironi. Watkins fala, inclusive, em seu livro, que a Fórmula 1 e ele foram levados a uma falsa sensação de segurança, porque entre 1986, quando Hélio de Angelis perdeu a vida num acidente, num teste em Paul Ricard, e 1994, sábado 30 de abril, quando Ratzenberger perde a vida naquele treino, ninguém morreu. Entretanto, muita gente esteve perto disso. Como, por exemplo, Philip Strafe em Jacarepaguá, 1989, Martin Donnelly em Jerez de la Frontera, 1990, Felipe Alliot no México, em 1988, Piquet e Berger na Tamburello, em 87 e 89, Henrique Comar em Hockenheim, Christian Fittipaldi em 1992, Manicur e diversos outros. Tudo aquilo foi contribuindo para a Fórmula 1 achar que era segura. E a prova de que não era é que mesmo com todos os procedimentos e já a supervisão de Sid Watkins, lembra de como o carro de Rubens Barrichello foi desvirado em Imola? Pois é, aquilo poderia ter deixado Rubens com dano na coluna cervical e possivelmente até perda de movimentos. Tá bem, mas você falou de todas as dificuldades e a gente não sabe até agora o que melhorou e como é feito então hoje em dia o resgate. Antes, um detalhe interessante. Com o tempo, a autoridade de Watkins foi crescendo cada vez mais na Fórmula 1 e a mão pesada da FOM e da FIA na organização local é tão exigente hoje em dia, sempre por causa de problemas passados. Por exemplo, em 1978, Watkins foi correndo à cena do acidente de Ronnie Peterson e foi barrado pela polícia italiana de chegar ao local do acidente e prestar os primeiros socorros, mesmo tendo todas as credenciais possíveis, já sendo ele o médico oficial da categoria. É por isso então que toda vez que você ouvir alguém dizendo que a Fórmula 1 é meio surtada na relação dela com o pessoal dos circuitos, sim, é verdade, mas há uma razão de ser.
Não é possível que na cena do acidente, com alguém precisando de resgate imediato, o médico-chefe seja barrado por um policial que está desinformado. Nesse tema e em muitos outros na Fórmula 1, tudo, como na aviação, decorreu de aprendizados com experiências tristes. Por exemplo, como eu comentei, tanto no acidente de Williamson em 73, como de Niki Lauda em 76, a falta também de uma comunicação centralizada, que não dependesse da polícia local e etc., atrasou a chegada do resgate e dos bombeiros. Tudo isso teve que ser tirado do caminho para que então você tivesse um rádio centralizado, a direção de prova comandando, vias de acesso que permitissem ambulâncias chegando rapidamente, um carro na rabeira do pelotão e 2 helicópteros à disposição full time em todas as sessões de pista. Hoje em dia, os resgates, como os pitstops, são verdadeiras coreografias incrivelmente bem orquestradas. Eu já tive a oportunidade de presenciar um em 2022 a convite da organização do Grande Prêmio de São Paulo e é realmente um espetáculo e você começa a entender a utilidade de muitas coisas, como por exemplo, já reparou aquelas alças que o macacão tem aqui por cima do ombro? Pois é, elas têm uma utilidade de resgate. São normalmente 5 ou 6 médicos que chegam no atendimento imediato e as funções deles são: um deles imobiliza e estabiliza a cabeça para evitar dano cervical enquanto o colete é colocado. Um remove o volante, outros 2 vão destravando o assento para remoção, enquanto o outro fica livre para inserir uma mangueira de oxigênio e garantir que há suprimento para a manutenção da vida. Eu sempre tive curiosidade, até o dia que vi esse resgate, de entender como dentro de um negócio curvo como o cockpit, eles conseguiam extrair o piloto sem machucar sua coluna. E isso também é sensacional, porque o banco sai por inteiro, como se fosse uma maca. E ele, o piloto, é levado então para fora sem nenhum movimento. Fora do carro, então, ele é desamarrado e transferido para uma maca, sempre com cabeça e membros inferiores estabilizados para não haver dano cervical, o chamado segundo acidente, como me ensinaram. Porque às vezes, no resgate, pode haver um ferimento mais sério do que o do acidente. Todos esses procedimentos já salvaram diversas vidas e muito do que se aprendeu não foi só aplicado no procedimento de resgate, como também na construção dos carros. Os médicos apontados pela FIA têm vez e voz nas comissões que constroem a várias mãos com as equipes os regulamentos técnicos, que contêm então sempre diversas recomendações e melhorias nas estruturas anti-impacto, na facilidade do resgate e etc. Foi um longo caminho até aqui e a Fórmula 1 mata cada vez menos. E é por isso que eu não posso acreditar quando leio às vezes nos comentários que perdeu a graça porque hoje não morre mais ninguém. Meu Deus do céu, tanta gente trabalhou durante tanto tempo para que não morresse mais ninguém e alguém vem e diz uma atrocidade dessas. O automobilismo segue sendo e sempre será perigoso, mas o objetivo do resgate médico é evitar que vidas sejam perdidas à toa, provendo um resgate mais rápido de melhor qualidade e diminuindo a extensão dos ferimentos. O trabalho deles é admirável. Se você tiver tempo e vontade nessas férias, recomendo inclusive que leia o livro do professor Sid Watkins. Eu não sei se há uma versão em português. Ele não era um escritor, era um neurocirurgião apaixonado pela causa. Então o livro não é uma grande obra literária, mas evidentemente tem excelentes histórias. Esse foi então mais um episódio do Splash and Go no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like que é de graça, não custa nada e ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim, quebra essa pra nós e deixe com a gente também a sua hypada. A nova ferramenta do YouTube para você mostrar para eles que gosta do nosso canal. Estamos desde o final de 2024 e agora em 2025 crescendo a galope. E precisamos do seu apoio para continuar nesse ritmo. Deixa o like, deixa o hype, deixa um comentário. Nem que seja um emojizinho. 2025 promete ser um grande ano na Fórmula 1 e aqui no canal também com muita coisa nova que a gente vai fazer. Beleza? Então é isso. Valeu e aquele abraço.